Muita prosperidade! Estamos aí de novo, vamos para mais um vídeo. E a gente vai falar agora, gente, sobre energia, certo? A gente vai falar sobre como essa energia move a nossa vida. O que a gente precisa entender, antes de mais nada, antes da gente começar, é que você não veio aqui trabalhar, construir duas coisinhas e morrer e esperar uma salvação né, que a gente não sabe. Até porque lá tá escrito que você veio do pó e pro pó você vai voltar. Então, se ele tá falando isso, a gente já entende que geograficamente não existe um lugar chamado céu e um lugar chamado inferno, geograficamente, certo? Quando a gente fala de Bíblia, você tem que escolher. Ou você lê a Bíblia com seus olhos humanos e entende ela com seus olhos carnais, ou você estuda a Bíblia para você poder entender ela de uma maneira espiritual, de uma maneira profunda. Vamos lá, como que eu vou explicar para vocês sem ofender, né? Primeira coisa que eu quero deixar claro que eu não tenho problema nenhum em dizer que não é o meu livro sagrado preferido, porque foi escrita na época da Inquisição, foi escrita na época que o catolicismo queria o poder e que ele foi manipulado. Sim, foi manipulada. Se a gente for lá na Biblioteca de Alexandria, a gente vai ver que diversos manuscritos foram modificados, inclusive evangelhos que não foram colocados lá, que recentemente também foram descobertos por cientistas, né? O evangelho de Enoque, por exemplo, a gente pode citá-lo, que não foi colocado lá. Por quê? Porque na época que ela foi escrita, eles queriam poder. E a grande maioria, a massa, digamos assim, não poderia ter acesso àquelas informações, porque senão eles não poderiam manipular as pessoas, que era o que eles queriam, certo? Naquela época. Só que hoje, com esse despertar, né, de tecnologia, de informações, a gente tem acesso a essas informações. E aí você pode escolher. Você pode escolher entre querer estudar para poder entender, ou você pode escolher ler e viver aquilo da maneira que você enxerga, com seus olhos carnais, né? Com os olhos que a gente consegue ver. Porém, o que ela nos ensina? Ela nos ensina a viver espiritualmente. E quando eu falo espiritualmente, eu tô falando energeticamente. Porque quando ela cita espírito, ela cita energias, né? Ela fala sobre energias, não é sobre o mundo lá da Alice no País da Maravilha. Não existe um mundo, não existe isso, né? Se Deus é todo, infinito, alfa, ômega, princípio e fim, você tem que entender que ele é o todo. Então ele está em todos os lugares, todos os lugares. E aí existem as polaridades, a positiva e a negativa. Quando você entende que Deus é uma energia infinita, infinita, infinita e estática, que vai sempre estar te dando mais do mesmo, sempre vai estar te ofertando aquilo que você pede, você começa a entender o porquê que ele está em todas as coisas. Ele não está só numa determinada região. Ele não escolheu os judeus para serem salvos. Ah, os judeus podem fazer o que eles quiserem e tá tudo bem. Não, não pode. Ah, ele escolheu os africanos para se lascar. Não, não escolheu. Ele não faz isso. Entende? Ele não faz essa acepção de pessoas. Quando ele fala, peça e vos será dado, ele está dizendo exatamente isso. Você vai vibrar numa frequência, você vai pedir alguma coisa, e se você vibrar numa frequência baixa, você vai ter coisas baixas. Se você vibrar numa frequência positiva, você vai ter coisas positivas. E se ele é o todo, ele é infinito, ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim,
Não é uma imagem que vai diferença, porque ele também tá lá. Ele também tá lá. Ele também vai estar lá. Porque ele é o todo. Ele tá em todos os lugares. Ele é onipresente. Onipresente. Onipresente é uma pessoa que está, ou uma energia, no caso, né, de Deus, que está em todos os lugares. Não tem como você querer mudar isso. E o fato de você ter um altar, digamos assim, que é é, onde você coloca a sua energia, tudo é a maneira com a qual você vê as coisas. Se você vê aquilo ali como uma maneira de canalizar a sua energia, de te lembrar das coisas que você tem para fazer, não importa, porque esse aqui, ó, se eu colocar água aqui dentro, vai ter água. Se eu colocar água aqui dentro, vai ter água. Dane-se a embalagem. É tudo água. Entende? A embalagem é só uma embalagem. Por isso que com o presente você vai, quando você recebe um presente, você rasga a embalagem e vai ver o que tem dentro. Só que o que acontece com a maioria das pessoas hoje é que elas olham a embalagem e querem ficar com a embalagem e não ver o que tem dentro. E quando você faz esse tipo de opção, você está se atrasando e atrasando o próximo, porque você não está evoluindo. Você veio aqui com um propósito. Você veio aqui com uma missão que você escolheu. Ah, a gente só tem uma vida. Vamos lá, vou explicar para você. Vou te perguntar uma coisa. Você acha que um Deus justo e amoroso ia deixar uma criança nascer sem braço, sem perna, sem aleijada? Não, por quê? Por que que essa pessoa veio para esse mundo, para o planeta Terra, com essas deficiências? Porque numa outra vida, essa pessoa tentou o suicídio. Ela fez alguma coisa, atentou contra a integridade física dela. Por que que as pessoas, por que que existe gente louca, esquizofrênica? Porque são pessoas que tiveram despertar e que não deram continuidade à sua missão. Vão voltar e vão ter que evoluir. Tem que evoluir, você tem que evoluir. Por que que eu vim aqui, Paula? Qual é a minha missão? Olha para dentro de você que você vai descobrir. Uma coisa é certa, o princípio é certo, você é co-criador, porque você sendo filha de criador, do criador, você é um co-criador. Então você tem que criar a sua realidade. Você por obrigação, princípio, você tem que criar a sua realidade. Porque se você não criar a sua realidade, você não tá co-criando, você tá fazendo o que aqui então? Um peso morto, digamos assim. Agora, se eu tenho conhecimento disso e eu não faço absolutamente nada para mudar, eu tô com algum problema. Eu não tô querendo ver as coisas. Eu não tô rasgando o véu. Eu tô com a manta aqui na minha frente e tá tudo bem. Cabe a vocês a querer enxergar ou não. As coisas como elas são. Você não veio aqui para viver, presta atenção. Isso aqui é como se fosse um veículo. O seu corpo, como se fosse um veículo. E você vai dirigir esse veículo, você vai, porque você não vai viver carnalmente, você não vai viver uma vida de carne. Você tem que viver uma vida espiritual. Você tem que abundar, você tem que prosperar. E se eu tô vivendo uma determinada coisa na minha vida que eu não estou prosperando, que eu não tô vendo resultado, peraí, o que que tá acontecendo? Se você tá acreditando que o negócio tá fora de você, tá errado. Entende? E quando a Bíblia fala de idolatrias, ela não tá falando da consciência budista, da consciência brahma, da consciência que seja. Ela tá falando das coisas carnais. Ela tá falando do dinheiro, ela tá falando da casa, ela tá falando do seu trabalho. É disso que ela tá falando. São esses outros deuses que te tira do foco espiritual. Entende? Quando você focar, porque eu preciso, um desespero para determinada coisa material palpável. Busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não tem segredo. Não existe segredo. Você não precisa se preocupar como que eu vou pagar essa conta amanhã. Como que isso vai acontecer? Não cabe a você. Cabe a você chegar lá, imaginar suas coisinhas bonitinhas e ele vai fazer o resto. Como que ele vai fazer? Não te interessa, não é da sua conta.
São coisas que não estão dentro do seu domínio. Não estão dentro do seu domínio. Agora, se você acredita que vai acontecer um milagre, que vai vir um ser iluminado lá das alturas celestes, das alturas celestiais, vai fazer um milagre na sua vida, desculpa, não vai. Não vai. Você sabe por que não vai? Porque isso não existe. Isso não existe. Não existe uma pessoa que vai salvar você. A única pessoa que vai salvar você é você, porque eu sou. Não existe. Não faz. Se você for parar para pensar, não tem nem sentido. Certo? Então não adianta você querer. Você vê, gente, é tão óbvio, é tão visível e a gente não quer ver. A gente não quer ver as coisas que estão lá escritas. Ele fala, eu sou o tempo inteiro. Você diz que ele é. Chegou lá, foi implantado um chip dentro da sua cabeça que diz que ele é. Ele quem? Se ele mesmo fala o tempo inteiro, eu sou. Sabe? Umas coisas que não dá para entender. Não tem. Não faz sentido mais. Não tem mais sentido, não tem como. Ah, você tá idolatrando. E minha filha, se tá fora de você já tá idolatrando, independente do nome que você dá. Deus, Jesus, já tá idolatrando do mesmo jeito. Se você tá esperando algo fora de você, você está idolatrando. Você tá esperando de alguém, algo ou alguém fazer por você. Quando ele disse que você é e é você que tem que fazer. Porque ele é justo. Ele é tão justo que ele vai te dar, vou bater nessa tecla de novo. Ele vai te dar exatamente aquilo que você pedir. Exatamente aquilo que você tem consciência de que você é. Agora, se você acha que você tem que viver uma vida medíocre, mediana, para ter uma salvação depois, para viver num outro mundo, sei lá, uma salvação eterna, tudo bem. Mas se você parar para pensar, não faz nenhum sentido. Eu vim aqui para quê? O que eu vim fazer aqui? Para que eu tô aqui? Para trabalhar, para estudar, para ter um emprego CLT de carteira assinada, para ter um marido, 2 filhos, um cachorro, e na igreja no domingo morrer e esperar a salvação eterna, no dia do julgamento final lá, como vocês gostam de dizer. E esperar o velhinho com o cajado sair apontando todos os meus erros lá para todo mundo ver e dizer vai lá morar com Satanás. Faz sentido isso para você? Então, sinceramente, eu vou apelar para o seu intelecto. Porque Deus, ele não te fez idiota, ele não te fez uma pessoa imbecil, ele te deu capacidade de raciocinar. Ele te fez perfeitinho assim, ele te deu inteligência. Porque você é um fragmento dele, essa imagem e semelhança dele. E dentro de você existe o bem e o mal, você sabe disso, não sabe? Você sabe, porque você é capaz de fazer o bem e você é capaz de fazer o mal. Então você sabe o que é o bom e o que é o ruim. Você pode mudar o passado? Não pode. Você pode prever o futuro? Não pode. Mas você pode viver o agora. Porque o tempo de Deus não é amanhã, não é daqui 1000 anos, daqui 10.000 anos. O tempo de Deus é agora. É o dia chamado de hoje. Porque ele é. No caso, eu sou presente. É hoje. Não tem nada que você possa fazer para mudar o que aconteceu. Não tem nada que você possa fazer para mudar o que vai acontecer. Quer dizer, não há nada que você possa fazer se você não quiser aquela coisa para você. Se você olhar para o seu futuro e falar, eu vou ser isso, eu vim para ser isso e tomar posse do que você é, não tem errada, filho. Não tem curva certa. Você vai ser e acabou. Porque você veio para isso.
Você não veio pra outra coisa. Você não veio pra ver o mundo passar. Você não veio pra ver o mundo. Não veio. Não veio, não adianta, não veio. Você veio pra causar, você veio pra tocar o terror na terra, você veio pra transbordar a vida, você veio pra mostrar as coisas, você veio pra mudar, você veio pra revolucionar, você veio e não adianta você não ter essa consciência. Tudo bem, você pode não ter essa consciência, mas você e você vai ficar voltando, 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 voltando até você entender. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai ficar aqui, ó, nesse círculo até você entender. E vai voltar pro todo. Porque você veio do pó e do pó você vai voltar a estrelinha. E pro pó você vai voltar a estrelinha. Entende? Não tem como você querer não ver. Não tem como você mudar as circunstâncias. O efeito com efeito. Você tem que mudar na causa. O que é a causa? É meu espírito, é minha energia dentro de mim. Não é fora. Entende? Não é com a força do meu braço. Não é com a força do meu braço que eu vou mudar. Porque o seu ego, a sua pessoa humana, o seu ego, que eu costumo dizer que é o seu polo negativo, né? E o seu subconsciente é o seu polo positivo, o seu ego ele não quer que você faça. Ele vai ficar te brecando, ele vai ficar te parando, ele vai botar um monte de coisa, caraminhola na sua cabeça, gente pra falar, não é assim, não é assim. Você tem que saber qual é o seu propósito. Você tem que saber qual é o seu propósito. Porque quando você sabe qual é o seu propósito, pode vir o Papa falar pra você, você está errada porque você sabe, você sente, você vai lá e faz porque você sabe o que é certo. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu fui criada numa família evangélica, certo? Então, pra mim, Deus era aquele cara lá, imperador, tudo tal, bonitinho, que poderia fazer um milagre na minha vida ou não, dependendo do meu comportamento, né? Dependendo do que eu da maneira com a qual eu me comportava. Eu posso dizer pra vocês que eu fui um fracasso. Eu fui um fracasso de pessoa. Eu fui um verdadeiro fracasso. Eu fui um fracasso na vida profissional, eu fui um fracasso na vida emocional, eu fui um fracasso na vida familiar, eu fui um fracasso em tudo. Tudo que vocês possam imaginar, eu fui um fracasso. E você sabe o que eu esperava? Eu esperava uma iluminação de um mundo celestial para mudar a minha vida. Era isso que eu esperava. Porque era isso que eu falava. Ai, Deus, pelo amor de Deus, muda minha vida. Ai, Deus, eu não aguento mais, muda minha vida. Ai, Deus, eu não aguento mais, muda minha vida. O que Deus me dava? Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Até que chegou um dia que eu falei, não, peraí. Não pode estar certo. Tem alguma coisa tá errada. Porque não é possível que eu tô buscando um Deus que não muda a minha vida. Que me estagna, que me para, que me faz andar para trás. Que meleca de Deus é esse que eu tô buscando? Foi aí que eu fui. Foi aí que eu parei de ler a Bíblia e eu fui estudar a Bíblia. Eu fui estudar para poder entender. Eu posso falar para vocês aqui que na época que Jesus Cristo foi crucificado, morriam-se em queimados e crucificados místicos, bruxos. Eu posso falar isso para você. E por que Jesus Cristo foi crucificado? Porque ele era místico? Se você for parar pra. É porque tem coisas aqui que eu não posso falar, porque tem gente que não vai entender, e esse horário não me permite mesmo falar essas coisas. Mas se você parar pra estudar, pra se aprofundar, gente, não tem como você falar que a Bíblia não fala de reencarnação. Jesus falou assim: João, eu reconheço o espírito de Elias em você. Deus não é um cara mau, ele não vai fazer uma pessoa nascer aleijada para sofrer o resto da vida. Alguma coisa esse infeliz fez em alguma passagem. E deu no que deu. E ele tem que evoluir. Que a energia dele tem que evoluir para ele poder voltar pro todo. Não tem como. Não tem outro jeito. Ai, por que a pessoa é mendiga? A pessoa não descobriu o poder que ela tem. Ai, por que a pessoa vive bêbada, drogada? Porque ela não descobriu o poder que ela tem dentro dela. Quando ela descobre o poder que ela tem dentro dela,
ela é capaz de tudo. De tudo. Não tem o que ela não seja capaz. Entende? É simples assim. Não tem segredo. E dane-se se a minha garrafa de água é azul, se a minha garrafa de água é verde, se a minha garrafa de água é amarela. É água dentro. É água. Dane-se se o cara é gay, dane-se se a menina é lésbica, dane-se se ele é trans. A energia dentro dela é a mesma coisa. É a imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é roupa. Você troca roupa. Essa carne aqui é roupa. Você troca. Você troca sua roupa. Você troca. Viveu 50 anos com essa roupa, você vai vir outra roupa se não tiver passada direito para Deus usar. Não tem segredo. Ai, por que que não pode? Por que que o catolicismo modificou? Pelo poder, pela carne. Para poder manipular a massa. É carne. Não tava, ela vê. Ele foi, o Júlio, lá na época de Jesus Cristo, se você for olhar a história, ele queria mudar toda a história. Os caras que não deixaram ele mudar tudo. Entende? Porque Jesus Cristo veio e falou lá pro empregado: Você tem alma, pai? Você tem alma, você pode fazer as coisas mudar na sua vida. Porque naquela época, se vocês não sabem, as pessoas que eram empregadas, os negros, os trabalhadores, o que foi implantado na cabeça deles é que eles não tinham alma. Que eles tinham que viver daquele jeito ali, porque aquela vida ali era aquela vida que eles tinham. E como eles não tinham alma, eles tinham que servir aos poderosos. E qual é a diferença que estão fazendo hoje com você? Nenhuma. Tá igual e você não vê? Mudou um jeitinho aqui de falar, um jeitinho aqui de dizer e tá a mesma coisa. É a mesma coisa. Ano após ano, milênio a milênio, não cresce. O ser humano tem a capacidade de ver o que ele é capaz de fazer. Ele pegou uma carroça com duas rodas e transformou numa Ferrari. Olha a evolução. Aí o ser humano pega, evolui as coisas e esquece de se evoluir. Esquece do que é mais importante, que é ele. Não tem, gente, não consigo mais, não me entra mais na cabeça um negócio desse. Quando ele fala ame o próximo como a você mesmo, sabe por quê? Porque é tudo interligado, nós está no emaranhado, a energia é tudo junto, eu sou você, você sou eu, ele é ele, somos todos um. É, 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 é a mais pra mim. Eu não. É muita coisa, porque você tem que ter tato para poder falar, você tem que ter. Gente, a verdade é uma só, o cosmos tá aí. Não tem outra história. Os cientistas não descobriram agora que a gente tem a mesma célula que é da estrela? Do pó você veio, pro pó você vai voltar. Deus é o universo, acabou. Toda a centelha divina dentro de você. A célula, o fragmento daquela célula tá dentro de você. Aí você pode dar o nome que você quiser, de alma, de espírito, do que você quiser. Essa energia, esse fragmento de Deus que está dentro de você. Pode dar de Espírito Santo, de espírito, de alma, do que você quiser. Você tem que ter um entendimento. Cara, não julga antes de conhecer. Não faz um preconceito antes de saber o que é aquilo. Seja curioso, vá atrás, busca. Ai, por que é isso? Por que é isso? Você tem que se revoltar. Pelo menos alguma coisa tem que fazer. Tem que ter uma revolta dentro de você, porque você tá lá 70 anos naquela bagaça e não muda a sua vida. E tá tudo bem. Deus quis assim. Que Deus quis assim? Quem quis assim foi você. Revolte-se pelo menos.
Olha, eu fico nervosa. Você tem que. Pelo menos isso. Como que a pessoa, como que outra pessoa vai falar pra você qual a maneira com a qual você tem que viver a sua vida? Se Deus disse que nós, seres humanos, fomos feitos para governar sobre todas as coisas. Coisas, não são pessoas. Coisas. Coisas. Coisas não são pessoas. Agora você quer pegar um rebanho, se auto-intitular pastor ou mãe de santo ou mentor espiritual e dizer para a pessoa o que ela tem que fazer? E eu fico onde? Me anulo e vou viver o que você está dizendo para mim? Não, eu tenho que escutar o meu interior, a minha centelha divina. O que eu sou, eu tenho que escutar. É isso que eu tenho que ouvir. É isso que eu tenho. E quando você tem um entendimento que você não precisa da aprovação do outro, você toca o terror na terra. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não escutou a opinião de seu ninguém. E o dia que aquele discípulo lá, que eu nem sei o nome mais, foi lá falar para ele o negócio, o que ele falou? Sai daqui, ó, o bicho carnal, o mente consciente, some daqui. E acabou. E ele foi lá e cumpriu o propósito dele. E ele sabia, o cara sabia até, se de fato existiu como pessoa, sabia até o dia que ia morrer, porque ele tinha o propósito dele ali. E você aí, trabalhando pros outros, realizando o sonho alheio,